Glória a Deus, a paz de Cristo, irmãos, amém? Que bom que nós estamos aqui nessa noite toda especial, uma noite de festa, uma noite de celebração, como o nosso pastor nos ensina, uma das maiores festas da igreja, que é a Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso pastor, como vocês estão vendo, ainda não está conosco, está voltando de Portugal, permitindo o Senhor, amanhã já estará aqui conosco. Por isso, nós estamos aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de mim nessa hora, mais uma vez, e nos ajude. Nosso desejo é que nós sejamos instrumentos de bênçãos para a sua vida aqui nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa me usar para falar com você. Abra sua Bíblia comigo, Salmo de número 34, e o verso de número 4, eu quero fazer uso aqui desse Salmo para aquilo que Deus tem colocado no meu coração, uma palavra aqui simples, mas que eu acredito, vai abençoar a sua vida, porque afinal de contas não são as minhas palavras, é a palavra de Deus. E como ela mesmo diz, ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, é a única que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus vai onde um médico não vai, onde um psicólogo não chega, onde um psiquiatra não alcança, onde nem mesmo uma mãe conhece. A palavra de Deus tem esse poder tremendo e maravilhoso de penetrar na vida do homem e de transformá-lo para melhor. Você encontrou? Amém? Salmo 34 e o verso de número 4 que diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Será que a gente pode repetir? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Curva a sua cabeça comigo, vamos orar. Pai, eu quero te render graças, Senhor, eu quero louvar o teu nome. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que mais uma vez o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, na tua igreja. E obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me dá de poder ministrar a tua palavra. O Senhor, melhor do que ninguém, conhece as minhas falhas, os meus defeitos, as minhas fragilidades e limitações, e sabe, Deus, como eu dependo de Ti nessa hora. Mais uma vez, eu te peço, Senhor, usa de misericórdia para comigo, me ajuda a expor as Tuas verdades, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, e que mais uma vez, aqui nesse lugar, seu povo seja abençoado, sua igreja seja edificada, e o seu nome seja engrandecido. É a minha oração, no nome que é sobre todo nome, o poderoso nome de Jesus. Amém. Antes de pregar, eu sempre gosto de pedir aquela ajudinha. Você vai olhar para pelo menos uma pessoa perto de você e diga para ela: hoje você está elegante demais. Vai, irmão, sem gaguejar, fala para ela: hoje você está elegante demais. Hoje está diferente, hoje está diferente. Acho que é a Santa Ceia. Eu sempre digo, irmãos, que feio é o diabo, o Filho de Deus é o quê? É bonito e arrumado. Você é a imagem e semelhança do Senhor, você é a coroa da criação, você é o que há de mais especial nessa terra. Eu sempre gosto de dizer, porque verdade é para ser dita, falada, repetida e reforçada. No relato da criação, quando nós vemos ali a cada dia da criação, Deus olha para o que Ele cria e Ele diz que é bom. Ele faz isso até o sexto dia, mas no sexto dia, mais uma vez Deus olha para a sua criação, só que no sexto dia Deus muda, no sexto dia Deus diz: agora não está só bom não, agora ficou muito bom, porque no sexto dia Deus fez o homem. O muito bom só veio depois de mim e de você, você não é qualquer coisa, só eu e você podemos dizer que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Deus não te criou para desgraça, Deus não te criou para derrota, Deus não te criou para miséria, Deus não te criou para o fracasso. Deus criou você para vencer, Deus criou você para avançar, Deus criou você para conquistar. Deus criou para que você possa assim desfrutar do melhor desta terra. Eu sempre digo, na ADVEC, nós não servimos a um Deus carrasco, nós não servimos a um Deus condenador nem acusador, mas nós servimos a um Deus que é abençoador. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E Ele é o quê? Não é condenador, não é acusador, é galardoador, abençoador, recompensador daqueles que o buscam. Alguém veio buscar o Senhor aqui nessa noite?
Então você pode ter certeza, tem bênção de Deus, tem vitória de Deus, tem milagre de Deus, tem direção de Deus, tem socorro de Deus, tem vitória de Deus para você aqui no nome de Jesus. Mas vamos lá aqui para esse texto. Salmo 34, verso 4 diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde tem se favorecido, onde tem se alimentado e fortalecido o domínio do medo sobre as pessoas. A gente vive hoje num tempo de instabilidade política, instabilidade econômica, um tempo de guerras, um tempo de violência, um tempo de grandes injustiças. E tudo isso favorece ao domínio do medo. E tudo isso favorece para que as pessoas vivam amedrontadas, e o medo ele é terrível, por quê? Porque o medo ele limita, o medo ele paralisa, o medo ele adoece. Quantas pessoas doentes por causa do medo, quantas pessoas que o medo tem matado a alegria, os sonhos, o ânimo, o vigor, os planos, os projetos, a esperança. O medo ele tem destruído a vida de muitas pessoas. E é interessante porque, quando eu estava pensando sobre isso, e o Espírito Santo me levou aqui ao Salmo de número 34 e o verso de número 4, quando a gente pensa sobre o medo e o domínio do medo, na minha opinião, a última pessoa que a gente poderia pensar sobre alguém que passou por momentos de medo, de pavor, de terror, a última pessoa que viria na minha mente seria Davi. Porque quando falamos de Davi, rapidamente não pensamos em alguém que tem medo, ou alguém que é dominado pelo medo. Mas quando nós falamos de Davi, nós pensamos em um guerreiro, em alguém corajoso, em um conquistador, em um vencedor, o grande Davi, o poderoso rei Davi. Mas aí o Espírito Santo ministrou o meu coração e me fez ver que Davi não foi quem ele foi porque não tivesse medo ou não passasse por momentos de medo ou de pavor. Mas Davi, ele foi justamente quem foi porque ele venceu o medo, venceu o pavor, venceu o terror. Mas Davi passou sim por momentos de medo. Davi precisou sim enfrentar momentos de terror e de pavor durante a sua trajetória de vida. E o Salmo de número 34 é uma composição de Davi. É Davi quem declara: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Porque Davi também passou por momentos de medo. E é interessante que essa palavra aqui, livrar, quando Davi declara, livrou-me de todos os meus temores, não é Deus arrancando Davi de um lugar e colocando em outro. Não é Deus movimentando Davi geograficamente, mas é interessante quando a gente vai ler, os comentaristas, eles dizem que essa palavra livrou-me aqui, ela significa libertar, desembaraçar, desvencilhar, sair de debaixo do domínio, isso é, cortar, quebrar, enfraquecer os laços do medo. Davi, Deus não arrancava ele da posição, Deus não movimentava Davi geograficamente, não. Deus quebrou os laços do medo de Davi. Deus ele rompeu, Deus ele desvencilhou Davi do medo que o queria dominar, do medo que o queria paralisar, do medo que o queria adoecer. E olhando um pouquinho aqui para a vida de Davi, é o que eu quero compartilhar com vocês aqui essa noite. Algumas coisas que eu aprendo com Davi, que fizeram Davi vencer o medo. E o segredo está aí no versículo que nós lemos. O texto diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quem quer romper com os laços do medo aqui? Quem quer vencer o pavor? Quem quer vencer o terror? O segredo está aqui. Busquei ao Senhor. E quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo algumas coisas do que significam buscar ao
Senhor. Eu aprendo com Davi. Quem busca ao Senhor, consulta ao Senhor. Quem busca, consulta. Quando a gente olha para Davi, é interessante que nós encontramos diversos momentos da vida de Davi, onde ele consultava a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 23, nos versos 2, no verso de número 4 e no verso de número 10. Por 3 vezes nós vemos Davi consultando ao Senhor se ele deveria guerrear contra os filisteus. 1 Samuel, capítulo 30, no verso de número 8. Mais uma vez Davi consulta ao Senhor se ele deveria guerrear contra os amalequitas. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 2, o verso de número 1, mais uma vez, Davi consulta agora ao Senhor para onde ele deveria ir, que caminho ele deveria seguir. Segundo Samuel, capítulo 5, versículos 19 e 23, por 2 vezes, mais uma vez, Davi consulta ao Senhor se ele deveria enfrentar os filisteus. Segundo Samuel, capítulo de número 21 e o verso de número 1, mais uma vez, agora Davi está consultando ao Senhor o porquê de um momento de fome que assolava a terra. Davi, ele tinha o hábito, Davi, ele tinha o costume de consultar a Deus. Sabe por que hoje muitas pessoas estão sendo dominadas pelo medo, aprisionadas pelo medo, limitadas pelo medo? Porque de repente tem consultado a tudo e a todos, menos aquele que é Senhor sobre todas as coisas, aquele que tem a resposta, aquele que tem a direção, aquele que tem o socorro, aquele quem sabe o que ninguém sabe, aquele que pode o que ninguém pode. Quem busca, consulta. Nós precisamos consultar a Deus se é, se não é, se podemos, se não podemos, se é para ir, se é para voltar, se é para parar, se é para recuar, se é para fazer, se é para não fazer, o motivo, a razão, o porquê. Consulte ao Senhor. Davi foi quem foi, não porque não passasse por momentos de medo, mas Davi foi quem foi, porque ele consultava sempre a Deus. É Salmo de Davi, o Salmo de número 25. Versos 3, 4, 15 e 12 diz assim, ó: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Os meus olhos estão continuamente do Senhor. Ele me livra das redes. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve andar. Salmo 68, o verso 20, é Davi quem declara: o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertencem as saídas para livrar da morte. Um salmo que todos conhecem, o salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ô meu irmão, você consulta a Deus? Se você consulta, tem direção certa. Se você consulta, tem autorização para guerrear. Se você consulta, tem estratégia para vencer batalha. Se você consulta, tem escape da parte de Deus. Se você consulta, tem sossego. Se você consulta, tem refúgio. Se você consulta, tem refrigério. Se você consulta, tem companhia. Se você consulta, tem segurança. Se você consulta, tem vitória da parte de Deus para você. O medo não vai te dominar, o medo não vai te paralisar, o medo não vai te deter. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Oh aleluia, oh aleluia. Quem busca, consulta. Seja a boca de Deus para esse irmão perto de você, diga para ele aí: quem busca, consulta.
Quem busca, consulta. Em segundo lugar, eu aprendo com Davi. Para nós vencermos o medo, para nós nos desvencilharmos do domínio do medo, para que os laços sejam quebrados e rompidos, e nós possamos avançar. Quem busca, consulta. Em segundo lugar, eu aprendo com Davi. Quem busca, confessa. Em primeiro lugar, quem busca, consulta. Mas em segundo lugar, eu aprendo com Davi que quem busca, confessa. Confessa seus erros. Confessa seus pecados. Confessa suas limitações. Quantas pessoas presas, quantas pessoas dominadas pela culpa, pela vergonha, pelo medo. O medo tem aprisionado pessoas. Por quê? Porque de repente você está precisando confessar o seu pecado, confessar o seu erro. E por não confessar, e por se manter escondido, um erro, um pecado e uma falha, você está preso pelo medo. O medo aprisiona você, a vergonha aprisiona você. E o pecado, ele é terrível. Davi, no Salmo de número 32, olha o que ele diz, nos versículos 3 e 4. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e estio. O pecado, irmãos, ele nos enfraquece. O pecado, ele nos oprime. O pecado, ele nos resseca. Ei! Existe um Deus que ama você. Existe um Deus que tem o melhor para a sua vida. Existe um Deus que quer ver você livre do medo, livre do terror, livre do pavor, livre da culpa, livre da vergonha. Mas você precisa confessar os seus erros. E é lindo nós olharmos para Davi, porque Davi não foi perfeito e você sabe disso. Davi foi alguém que errou, que caiu, que falhou. Mas quando confrontado pelos seus erros e pelas suas falhas, Davi tinha um coração sempre pronto ao arrependimento. E o arrependimento, ele cancela a dívida. O arrependimento, ele tem o poder para quebrar as correntes e os laços do medo na sua vida. Em nome de Jesus, Deus não quer te expor, Deus não quer te humilhar, Deus não quer te massacrar, Deus quer te libertar, Deus quer te limpar, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história. Mas tem que confessar. Quanta gente no Salmo 38, é Davi que declara no verso 6: estou encurvado, estou abatido, ando lamentando todo dia. Pessoas para baixo, pessoas desanimadas, pessoas cabisbaixas, pessoas reclamando da vida o tempo todo. Muitas vezes, porque estão sob o domínio do pecado, sabe que estão cometendo erros, falhas. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite de Santa Ceia, para lembrar para você que o preço foi pago, a maldição foi quebrada, a dívida foi cancelada. O sangue de Jesus tem poder para purificar de todo o pecado. Mas tem que confessar. Porque Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre a sua transgressão, ele nunca vai prosperar. Mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Ei! Tem misericórdia de Deus estendida para você aqui nessa noite. Davi entendeu isso, é por isso que no Salmo 32, lá no verso 5, ele declara: confessei o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoarás da maldade do meu pecado. No Salmo 51, um texto que é conhecidíssimo, Davi declara: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei puro.
Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Ô irmãos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna em Cristo Jesus. Existe um Deus que ama você. Existe um Deus que deseja você. Eu quero declarar no nome de Jesus, a partir de hoje, você é livre. É livre de todo laço, é livre de toda corrente. Hoje você confessa o seu erro, hoje você confessa o seu pecado. A partir de hoje você deixa isso tudo para trás. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. E eu declaro um tempo novo para a sua vida. Um tempo de bênçãos, um tempo de vitórias, um tempo de conquista, um tempo de grandes e poderosas experiências com Deus. A partir de hoje o medo não te domina mais. A partir de hoje você levanta a tua cabeça, você volta a agir, você volta a trabalhar, você volta a crescer, você volta a gerar fruto, você volta a fazer a obra de Deus. Porque se você está vivo, tem plano, tem projeto, tem sonho, tem promessa de Deus para você no nome de Jesus. Quem busca consulta, quem busca confessa. Em terceiro lugar, porque para vencer o medo, Davi declara: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quem busca consulta, quem busca confessa. Em terceiro lugar, eu aprendo com Davi: quem busca, clama. Quem busca, clama. Davi não se calava, Davi clamava. Davi não se calava, Davi clamava. O que você tem passado? O que você tem vivido? Você precisa clamar. Não é para se calar. Clamar é demonstrar urgência. Clamar é gritar. Clamar é implorar. Clamar é bradar. Clamar é suplicar. Pastor, mas tem gente que não vai entender. Pastor, mas vão debochar. Pastor, mas vão rir. Pastor, mas vão me olhar de cara feia. Pastor, mas vão me olhar torto. Quem está precisando do milagre é quem? Quem está precisando da resposta é quem? Quem está precisando do socorro é quem? Quem está precisando da direção é quem? Quem está precisando de mudança é quem? Abra a sua boca e clame. Abra a sua boca e declare para Deus a sua angústia, a sua aflição, aquilo que está tentando tirar a tua paz, aquilo que está tentando roubar a tua alegria, aquilo que está tentando tirar a tua esperança. Aí, pode ficar tranquilo, porque Deus não reprime quem clama. É Salmo de Davi, o Salmo de número 9, o verso de número 12 diz que Deus nunca se esquece do clamor do aflito. Deus não reprime quem clama. Deus dá atenção a quem clama. Deus, Ele quer ouvir o seu clamor. Deus, Ele quer ver o seu coração. Tem muita gente que muitas vezes fica preocupado com performance, fica preocupado com estética. Meu irmão, eu tenho aprendido, Deus nunca procurou perfeição. Deus procura a verdade do seu coração. É por isso que a minha Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, porque Deus não está procurando perfeição, porque afinal de contas Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus conhece cada uma das nossas falhas, cada uma das nossas fragilidades, cada uma das nossas limitações. Deus quer ver a verdade do seu coração. Deus quer ver o seu clamor. Ele quer ouvir. Ele quer ouvir: Deus, eu não aguento mais. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá graça. Senhor, me dá força. Senhor, me dá direção. Senhor, me dá resposta. Senhor, tira isso de mim. Tira esse sentimento. Tira essa dor. Tira essa amargura. Mas tem que clamar, irmão. Davi clamava, Davi não se calava. No Salmo 4, verso 1, ele dizia: ouve-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste alívio. O Salmo 5, verso 2 é Salmo de Davi: atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti eu orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e aguardarei continuamente. Meu irmão,
Clama hoje, clama amanhã, clama depois da manhã, clama semana que vem, clama mês que vem, clama no outro mês, clama no outro mês, clama num ano, clama 2 anos, clama 3 anos, mas não pare de clamar. Tem que clamar, irmão. Ajuda quem está perto de você a falar para ele, não para de clamar, não. Não para de clamar, não. Pastor, mas não muda. Pastor, mas não dá jeito. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e que não sabes. O meu e o seu papel é clamar, o meu e o seu papel é pedir, o meu e o seu papel é buscar. Quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem age é Deus, quem intervém é Deus. Eu e você, nós precisamos clamar. Não para de clamar, não, meu irmão. O Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 28. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. Ele me socorreu e por isso eu saltarei de alegria. O dia do socorro vai chegar, meu irmão. O dia da vitória vai chegar. O dia do milagre vai chegar. O dia da resposta vai chegar. Mas não pare de clamar. Mais uma vez, ajuda quem está perto de você a falar para ele. Não é para se calar, é para clamar. Não é para se calar, é para clamar. E quando você clama, os textos que eu citei para você, vai vir alívio, vai ter atenção, vai ter cuidado, vai ter socorro, vai ter proteção, vai ter segurança, vai ter força, vai ter refrigério, vai ter vitória, vai ter resposta, mas tem que clamar. Quem busca consulta, quem busca confessa, quem busca clama. 4º lugar, já estou caminhando para o final. Quem busca canta. Quem busca consulta, quem busca confessa, quem busca clama, quem busca canta, quem busca adora, quem busca exalta, quem busca engrandece. Em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer tempo, abra a sua boca e adore. Davi, irmãos, era um adorador por excelência nos seus diversos momentos de medo, nos seus diversos momentos onde ele passou por circunstâncias terríveis, dificílimas. Davi abria a sua boca e adorava ao Senhor. Aí no Salmo 9, versos 1 e 2, ele diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Davi louvava de todo o seu coração. No Salmo 108, o verso de número 1, ele diz: preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com a minha alma. Ele louvava de todo o coração, ele louvava com toda a sua alma. No Salmo 109, o verso de número 30, louvarei grandemente ao Senhor, louvarei entre a multidão. Era de todo o coração, com toda a sua alma, entre a multidão. Salmo 138, o verso de número 1, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Algumas outras versões dizem, na presença dos anjos. E aí eu fui ler o que os comentaristas eles diziam a respeito, porque alguns dizem na presença dos deuses, outros na presença dos anjos. O denominador comum entre todos os comentaristas que eu li é que o que Davi queria dizer é: entre quem quer que seja grande, seja pequeno, seja poderoso, seja fraco, sejam principados,
sejam domínios, sejam potestades, independente de quem quer que seja, na presença de quem quer que seja, eu louvo a Deus, eu exalto ao Senhor, eu engrandeço o seu nome, porque Ele, somente Ele é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor, é digno de toda adoração. E eu vou pedir para você, vamos cantar ao Senhor, me ajuda, Mateus, vamos lá. Te louvarei, Senhor, de pode ficar de pé. todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Onde estão aqueles que vieram adorar? Onde estão aqueles que vieram engrandecer? Onde estão aqueles que vieram exaltar a esse Deus que é maravilhoso, que é grande, que é poderoso, que é Senhor sobre todas as coisas? Ei, meu irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, mas abre a sua boca e adore ao Senhor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, louve ao Senhor. Eu estava lendo o Salmo de número 29, que também é Salmo de Davi. E Davi declara: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor a glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Aí Davi começa: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como bezerro ao Líbano e o Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. No seu templo cada um diz glória. E a chave desse texto está aqui no verso 10. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Quando a gente está lendo esse salmo, irmãos, é interessante. Os comentaristas, eles dizem que era como se Davi, compondo esse salmo, ele estivesse diante de uma terrível tempestade. Davi está contemplando uma tempestade com seus raios, com os seus trovões, terremotos, o chacoalhar da terra. E Davi então ele começa a descrever o poder da tempestade, a grandeza da tempestade. E aí ele diz que a voz do Senhor, que é cheia de majestade, a tempestade agindo, a tempestade que quebra os cedros do Líbano, uma das árvores mais resistentes, mas que a tempestade tem o poder de quebrar, de arrancar. Ele diz que a tempestade, ela balança, ela chacoalha o Líbano e o Sirion, montes. Então a tempestade, Davi olhando para o poder, para a grandeza da tempestade, que tem poder até mesmo de chacoalhar os fundamentos mais firmes da terra, como são as montanhas e os montes. Faz tremer o deserto, é o poder da tempestade. Mas aí Davi, ele declara no verso de número 10: o Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Davi contempla o poder da tempestade, a grandeza da tempestade. Mas Davi entende: existe um que é maior
do que toda e qualquer tempestade. Ele se assentou sobre a mais terrível das tempestades. Ele se assentou sobre o dilúvio. E Ele é rei perpetuamente. Irmãos, a tempestade não é para nos apavorar. A tempestade não é para nos aterrorizar. A tempestade é para nos fazer adorar. É para nos fazer ver e entender que existe um Deus que está acima de toda e qualquer tempestade, de toda e qualquer tormenta, e por isso Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de toda adoração para sempre. Nós podemos cantar mais uma vez. Na presença dos anjos, a Ti cantarei louvor. Na presença. Aleluia, aleluia. Quem busca, consulta. Quem busca, confessa. Quem busca, clama. Quem busca, canta. E eu termino aqui. Quem busca, confia. Você pode confiar em Deus. Como Davi confia, independente dos seus recursos. Salmo 20 e o verso de número 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Ei, confie, independente dos recursos. Confie, independente dos seus inimigos. O Salmo 27 é Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para consumirem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Pode se levantar quem quiser, pode vir quem quiser, pode ser grande, pode ser poderoso, pode achar que tem recursos, pode achar que tem autoridade. Eles vão tropeçar, eles vão cair, eles serão envergonhados, eles serão derrotados. Confia, confia independente dos recursos, confia independente dos inimigos. E aqui eu fecho. Nós vamos confiar, independentes. Está lá no Salmo 31, versos 13 e 14. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Eu vou repetir. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, mas eu confiei em Ti. Nós vamos confiar, independente dos recursos, independente dos inimigos, e nós vamos confiar, independente das notícias. Pode vir a notícia que for, irmão. Pode vir a notícia que for. Pode se levantar quem quiser. Crente não vive de notícia. Crente vive pela palavra que é liberada
do céu. Oh, meu irmão, crente não vive de notícia. Você não vive de notícia do Globo, você não vive de notícia do Jornal Nacional, você não vive de notícia de Revista Veja, você vive da palavra que é liberada do céu sobre mim e sobre você. É a palavra que diz que Ele nos escolheu, é a palavra que diz que Ele está conosco, é a palavra que diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, é a palavra que diz que eles podem vir por um caminho, mas por 7 vão ter que fugir, é a palavra que diz que 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. É a palavra que diz que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. É a palavra que diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. É a palavra que diz que pode vir o que for, que pode passar o que for, Deus é aquele que está conosco. Deus é aquele que garante a nossa vitória. Nós vamos vencer, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos cumprir o nosso propósito e nada e ninguém vai nos parar. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família e nós vamos viver todos os planos e projetos de Deus no nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Dil.